Olá pessoal, tudo bem? Professor Vilásio. Hoje nós vamos ter uma aula de Química para o primeiro ano. Então nós já havíamos começado nas nossas aulas anteriores falando para vocês sobre estequiometria. E aí vamos fazer aqui uma recapitulação daquilo que a gente já viu, que a gente já trabalhou em sala de aula, para que vocês possam dar seguimento às aulas sobre estequiometria. Vocês viram, pessoal, que a estequiometria nada mais é do que você estabelecer as proporções entre as substâncias que formam uma reação. Nós partimos da premissa de que numa reação química os átomos não podem ser destruídos nem podem ser obtidos de forma aleatória. Então, nesse caso, a quantidade de átomos que você tem do lado dos reagentes tem que ser exatamente igual à quantidade de átomos que você tem que ter do lado dos produtos. Daí a necessidade de você estabelecer, antes de qualquer proporção estequiométrica, fazer o balanceamento da sua reação. Nas nossas videoaulas anteriores, vocês viram exatamente um passo a passo para poder chegar no balanceamento dessas reações, tá certo? Bom, uma vez estabelecido o balanceamento, nós encontramos então a proporção com a qual essas substâncias estão na reação química. Então, uma vez você descobrindo a proporção, você pode estabelecer as chamadas relações estequiométricas. Na nossa videoaula anterior, eu mostrei para vocês que as principais relações estequiométricas trabalham basicamente com 4 grandezas principais. Número de mols, ou quantidade de matéria, massa, volume e, digamos assim, volume e massa molar, massa atômica, de um modo geral. Então, quando você trabalha com essas grandezas, você pode estabelecer uma relação estequiométrica entre elas, tá certo? Então, você pode ter, por exemplo, mol com volume, mol com massa, volume com número de partículas, volume com volume. Então, sempre você tem que ter exatamente o quê? A consciência de ler com cuidado a sua questão, observar se a sua questão já lhe fornece uma reação, depois observar se essa reação fornecida já está devidamente balanceada. Caso ela não esteja, o primeiro passo é você balancear, ou seja, ajustar os coeficientes estequiométricos dessa reação. Depois ler exatamente o que ele quer na pergunta, para que você possa saber quais são as substâncias envolvidas na pergunta e na resposta. Depois que você tirar quais são as substâncias envolvidas na sua questão, você vai atrás das grandezas, saber quais são as grandezas que ele está trabalhando. Se ele está trabalhando com mol, se ele está trabalhando com massa, se ele está trabalhando com volume, ou se ele está trabalhando com quantidade de matéria ou número de Avogadro, tá certo? Então, quando você estabelecer todos esses passos, é que você pode começar a resolver sua questão. Lembrando que a estequiometria, ela normalmente é um método que pode ser aplicado em várias áreas da química. Então, a todo momento, você pode se deparar com estequiometria, seja numa questão de termoquímica, seja numa questão de cinética, seja numa questão de radioatividade, seja numa questão de equilíbrio químico, não importa. O importante é que a estequiometria é uma das principais atividades desenvolvidas pelos químicos no nosso dia a dia, tá certo? Então, a estequiometria, toda vez que você fala de um processo químico, de um fenômeno químico que requer uma reação química para ser explicada, você tem que trabalhar com o cálculo estequiométrico, tá certo? A necessidade de você estabelecer exatamente a estequiometria correta faz com que você seja agraciado com a resposta correta ao final da resolução da questão. Bom, na nossa aula de hoje, para a gente começar, antes da gente partir para a parte prática, como eu disse para vocês na aula anterior, que para a estequiometria o importante é praticar bastante, a gente vai voltar de novo aqui a um esquema que eu acho importante vocês também se familiarizarem, porque é até uma forma do aluno guardar melhor a informação quando ele visualiza um esquema. Então, vocês poderiam ver nesse esquema aqui, onde eu mostro para vocês exatamente a relação que existe entre o número de átomos e de moléculas com mol e a relação que existe entre a massa em gramas e o mol. Aí eu coloquei para vocês aqui um bizuzinho, um macete bem fácil de você aprender, para que você possa saber como é que você faz para transformar um no outro. Então, por exemplo, se você conhecer o número de átomos ou de moléculas e quiser saber quantos mols esse número representa, basta você dividir essa quantidade pelo número de Avogadro. Então, o termo que você vai usar aqui para converter é exatamente o número de Avogadro. Então, se eu conheço o número de átomos e de moléculas, eu divido esse número pelo número de Avogadro e vou encontrar exatamente a quantidade de mol, tá certo? Da mesma forma, se você tiver aqui o valor da massa fornecida em gramas. Então, se você conhecer a massa de uma substância em gramas e você quer saber quantos mols representam aquela massa,
basta você dividir ou pela massa atômica ou pela massa molecular. Se você estiver trabalhando com um átomo isolado, você divide pela massa atômica. Se você estiver trabalhando com uma molécula, né, uma substância formada, você trabalha com a massa molecular. Então, se você dividir essa massa pela massa atômica ou pela massa molecular, você também vai encontrar o número de mols. Ora, galera, aí a gente pode fazer exatamente agora o oposto. Se para descobrir o número de mols, a partir do número de átomos ou moléculas e a partir do número de gramas, você faz é dividir o processo por esses valores que estão aqui, então para fazer exatamente o contrário, a partir do mol você descobrir a massa e a partir do mol você descobrir o número de partículas, você vai fazer a operação matemática contrária. Então, se eu sei quantos mol de uma substância eu tenho, se eu quero saber quantos átomos ou moléculas aquele mol representa, eu multiplico pelo fator de Avogadro, né, que é 6,02 vezes 10 elevado à potência 23. Se eu tenho um número de mols e quero saber qual é a massa daquela substância, daquele mol, né, daquela quantidade de mol, basta eu multiplicar exatamente pela massa atômica ou pela massa molecular, tá certo? Então, se você aplicar isso aqui também no seu dia a dia, nos cálculos estequiométricos, você vai ter uma facilidade muito grande para resolver as suas questões. Então, aqui fica mais como um macete, mais como uma forma a mais, né, de fazer com que vocês possam se familiarizar muito mais rápido com o chamado cálculo estequiométrico. Bom, mas como eu disse para vocês, o cálculo estequiométrico, ele na verdade é prática. Então, a gente sempre vai nas nossas videoaulas resolver o maior número de questões possíveis e sendo que essas questões, elas vão servir sempre de modelo para que vocês possam aplicar na resolução de outras questões. Quanto mais você pratica exemplos, mais fácil fica de você um dia, ao se deparar com uma questão semelhante, você já ter aquele treino, né, previamente feito, para que você possa, com certeza, dar seguimento à resolução da sua questão. Lembrando que a estequiometria não é só química, a estequiometria também envolve um pouco de matemática. Então, requer do aluno também essa habilidade de trabalhar com as operações matemáticas, principalmente a divisão, a multiplicação, trabalhar com potência de 10, né, e estabelecer contas de subtração e de soma. Então, é muito necessário que o aluno também tenha essa habilidade, né, essa agilidade de conseguir trabalhar com operações matemáticas durante o cálculo estequiométrico. Infelizmente, a estequiometria não é só química pura aplicada. A estequiometria também envolve um outro campo, né, uma outra ciência, que é a matemática. Às vezes o aluno ele sabe até montar a equação, ele sabe balancear a equação, mas na hora de efetuar os cálculos ele acaba trocando a posição de uma vírgula, ele acaba errando na potência e aí ele acaba sendo levado a cometer um erro, tá certo? Não é a química que está deficiente, aí já seria a questão matemática, tá certo? Então vamos conseguir equilibrar essas duas coisas, aplicar tanto a matemática como a química no chamado cálculo estequiométrico. Então, para dar seguimento à nossa aula, já que é a prática, a gente vai colocar aqui um outro exemplo, né? Na nossa aula passada, nós fizemos um exemplo com duas alternativas, justamente para fazer dois cálculos separados, para que vocês vissem os exemplos aparecendo. Então, na aula de hoje também não vai ser diferente. A gente vai trabalhar com uma equação, né? Com uma questão, na qual eu tenho exatamente duas alternativas, onde cada uma delas trabalha com nuances diferentes, né? Então, seguiria a nossa segunda questão. A primeira questão foi da aula passada, letra A e letra B. Hoje nós vamos ver a segunda questão, também a alternativa A e a alternativa B. Então, a nossa segunda questão diz o seguinte: dada a reação abaixo não balanceada. Se vocês estão lembrados, eu disse para vocês que a partir da nossa primeira aula, a gente ia começar a dificultar um pouco mais o cálculo estequiométrico. Na aula passada, se vocês relerem, né, o nosso material anterior ou visualizarem a nossa videoaula anterior, vocês vão ver que eu forneci para vocês uma equação já balanceada e fizemos algumas perguntas em relação a esse balanceamento. Na aula de hoje, nós vamos começar a dificultar um pouco mais para que vocês possam ir se familiarizando com todos os passo a passos que o cálculo estequiométrico requer. Então, na nossa questão de hoje, observe que eu já estou dando uma reação, mas essa reação não está balanceada, tá certo? Então, o primeiro passo aqui que nós vamos ter que fazer é justamente ajustar o coeficiente estequiométrico utilizando o método de tentativas. E aí ele faz a seguinte pergunta: determine, letra A, qual o volume de gás oxigênio na CNTP necessário para formar 3,6 vezes 10 elevado à potência 24 moléculas de água. Então, observe que na alternativa A, as substâncias envolvidas são exatamente o gás oxigênio e a molécula de água, né? Então, o oxigênio e a água. E as grandezas utilizadas é oxigênio em volume
e a água em número de partículas, no caso, número de moléculas. E aí foi fornecida uma informação importante. Eu quero que vocês considerem na resolução o número de Avogadro igual a 6 ponto vezes 10 à potência 23. Então, em vez de 6,02, apenas um número arredondado, 6 vezes 10 elevado à potência 23. Na alternativa B, já seria uma outra questão, ele diz, sabendo que a massa de água obtida foi de 9 gramas, então nós obtemos aí no final da reação agora apenas 9 gramas de água. Qual é o número de partículas de gás hidrogênio necessárias? Ou seja, qual é a quantidade de moléculas de gás hidrogênio que eu vou precisar para reagir com o oxigênio para formar apenas 9 gramas de água. Então, observe que na letra B, as substâncias envolvidas agora são a água e o hidrogênio, sendo que a grandeza da água está em massa e a grandeza do gás hidrogênio está em número de partículas. Aí, para isso, eu forneci duas informações para você resolver a questão. A massa atômica do hidrogênio e a massa atômica do oxigênio, tá certo? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês dessem uma pausa na videoaula de vocês, tentassem resolver essa questão e quando a gente agora retornar, a gente vai agora retornar para a resolução, vocês conferirem exatamente se acertaram ou não a questão, tá certo? Então, tentem resolver aí nesse momento, utilizando esses dados fornecidos e não esqueçam de balancear aqui a nossa equação inicial, porque a partir do balanceamento é que você faz as relações estequiométricas, tá certo? Então agora a gente vai partir para a resolução. E aí, galerinha, conseguiram resolver a questão? Bom, eu espero que tenham conseguido, tenham aplicado exatamente os conhecimentos que nós vimos até aqui e tenham resolvido a questão de vocês fazendo exatamente a resolução da alternativa A e da alternativa B, usando métodos de regra de 3 simples. Lembrando que para tentar resolver essas questões, vocês teriam que primeiro efetuar o balanceamento da nossa equação, já que na questão foi dito que a reação não estava balanceada. E aí cada uma das alternativas apresentam nuances ou formas de calcular diferentes, porque uma trabalha com volume com número de partículas e a outra trabalha com massa e com número de partículas, tá certo? Então agora vamos passar para a resolução das questões. Então agora confiram se vocês realmente acertaram, lembrando que, como se trata de um cálculo matemático, a aplicação de um cálculo matemático, você pode fazer os arredondamentos sempre no final. Então deixem para fazer os arredondamentos no final e agora confiram se você acertou a questão. Eu acredito que sim, tá certo? Então vamos lá. Relembrando aqui a nossa questão. A questão ela nos dava uma reação não balanceada de síntese da água. A reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio formando a molécula de água. Na alternativa A, ele queria saber exatamente qual era o volume de oxigênio na CNTP. Essa informação é bastante importante, vocês vão já ver o porquê. Qual é o volume de oxigênio necessário na CNTP para formar exatamente 3,6 vezes 10 elevado à potência 24 moléculas de água. Então essa foi a informação. E lá foi dado que o número de Avogadro era de 6 vezes 10 elevado à potência 23, tá certo? Bom, o aluno para resolver essa questão, ele talvez chegasse a um impasse. Professor, lá na questão fala que o volume de oxigênio medido tem que ser na CNTP, mas ele não informou na questão qual é o volume molar de um gás na CNTP. Aí é que está aquele detalhe que eu falei para vocês nas nossas videoaulas anteriores. Sempre que na questão não for fornecido o volume molar que o autor quer que você trabalhe, por exemplo, 22, 24, 25 litros por mol, não importa, ele pode lhe dar um valor por aproximação. Sempre que o autor da questão não lhe fornecer esse volume molar, você parte da premissa que na CNTP o volume molar que nós vamos trabalhar é 22,4 litros, ou seja, 1 mol de uma substância ocupa 22,4 litros. Ok? Muito bem. Então, partindo dessa premissa, o primeiro passo qual foi? Balancear a equação. Então, está aqui a nossa equação agora devidamente ajustada. Lembrando que quando você balanceia uma equação, pessoal, sempre dê preferência para que vocês encontrem os menores números inteiros. Evitem trabalhar com números fracionados, porque números fracionados aumenta a dificuldade, Dificulta ainda mais a forma de resolver a questão. Então, se você encontrar um número fracionado de base 2, multiplica todo mundo por 2. Se você encontrar um número fracionado de base 3, multiplica todo mundo por 3. Um fracionado por 5, multiplica todo mundo por 5. Aí você vai encontrar sempre os menores números inteiros, tá ok? Então, fazendo o balanceamento aqui da nossa síntese da água, os menores números inteiros que nós encontramos é 2 mol para o H2,
1 mol para o O2 e 2 mols para o H2O. Observe que a equação está ajustada, né? Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Então, 4 de um lado, 4 do outro. E eu tenho 2 átomos de oxigênio, 1 vezes 2 é 2, e 2 vezes 1 dá 2, átomo de oxigênio do outro lado. Aí agora, qual é o próximo passo? Depois que você balanceia, é saber quais são as substâncias envolvidas na pergunta e na resposta. Na letra A, ele quer relacionar o gás oxigênio com a molécula de água. Então, você vai desprezar o seu hidrogênio aqui, tá certo? E aí você vai pegar essa estequiometria entre essas duas substâncias. Qual é a estequiometria entre elas? 1 mol de O2 está para 2 mols de H2O. Sabendo agora quais são as substâncias envolvidas na pergunta e na resposta e a proporção entre elas, você agora vai atrás das grandezas envolvidas. O oxigênio ele quer em volume, enquanto que a água ele trabalhou com número de partículas. Então vamos fazer as transformações. 1 mol de uma substância na CNTP, 1 mol de qualquer gás na CNTP é 22,4 litros. Então está aqui o oxigênio, 22,4 litros. Essa quantidade de litros está para a quantidade de partículas de água. Na questão foi fornecida que o número de Avogadro era 6 vezes 10 elevado à potência 23. Como nós temos 2 mols, então a gente multiplica. 2 vezes 6, 12, vezes 10 elevado a 23. Para trabalhar com número em potência de 10, a gente não trabalha com dois números significativos, a gente trabalha sempre com uma casa decimal. Então, 12 vezes 10 elevado à potência 23 é a mesma coisa de 1,2 vezes 10 à potência 24, tá certo? Então, a nossa estequiometria é exatamente essa aqui, 22,4 litros está para 1,2 vezes 10 elevado a 24. Aí, agora, montando a sua regra de 3, ele quer saber qual é o volume X de oxigênio para formar 3,6 vezes 10 à potência 24 de água. Então, observe que a potência 24 pode ser cancelada aqui, né, que são iguais. E de 1,2 para 3,6, galera, você multiplica por 3. Então, se de 1,2 para 3,6 você multiplicou por 3, de 22,4 para x, você também vai ter que fazer a mesma proporção, multiplicar por 3. Então, o nosso x vai ser exatamente 3 vezes 22,4. Fazendo esse cálculo matemático aqui, nós encontramos que o volume de oxigênio necessário, e que é a resposta da alternativa A, é 67,2 litros de oxigênio na CNTP. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham acertado, lembrando de fazer o balanceamento da equação e que esse balanceamento também vai servir para resolver a questão da alternativa B, tá certo? Então, a resposta da alternativa A, 67,2 litros de gás oxigênio. Resolvendo agora a alternativa B, nós vamos partir da premissa que você já balanceou a sua equação, certo? Então, se você já balanceou a sua equação, você vai trabalhar com a mesma proporção. Só que na alternativa B, ele trabalha agora com outras duas substâncias. Ele agora trabalha com gás hidrogênio e trabalha com a molécula de água. Então, você agora tem o hidrogênio e a água envolvida na pergunta e na resposta. Então, pela estequiometria, você está observando que 2 mols de hidrogênio estão para 2 mols de água, ou seja, a proporção de 2 para 2. Só que agora você tem que fazer as transformações de grandeza. Ele quer a resposta do hidrogênio, em número de partículas. E ele forneceu os dados sobre a água em massa. Então, nós vamos ter que fazer exatamente esse ajuste inicial. 2 mols de qualquer substância é 2 vezes o número de Avogadro. Então, 2 vezes o número de Avogadro é exatamente multiplicar 2 vezes 6 dá 12 vezes a potência 23. 12 vezes a potência 23 é a mesma coisa de 1,2 vezes a potência 24, 10 elevado a 24. Então, está aqui, 1,2 vezes 10 elevado a 24 está para, vamos transformar agora aqui a água para massa. Ora, fazendo o cálculo, na questão foi fornecida que o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então, na molécula de água, H2O, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 16 é 16. 16 com 2 dá 18. Então, 1 mol de água são 18 gramas. Se 1 mol de água são 18 gramas e eu tenho 2 mols, então eu vou multiplicar 2 vezes 18. 2 vezes 18 dá exatamente o quê? 36 gramas. Então, essa estequiometria inicial aqui é aquela que eu consegui transformar da nossa questão. 1,2 vezes 10 elevado a 24 partículas de hidrogênio estão para 36 gramas de água. Aí agora montamos a nossa regra de 3 para finalizar. Ele quer saber qual é a quantidade de partículas de hidrogênio
sabendo que só foram obtidos 9 gramas de água. Vamos usar o mesmo raciocínio que nós usamos na alternativa A. De 36 para 9, você dividiu por 4. Exatamente porque 4 vezes 9 é 36. Então, se de 36 para 9 você dividiu por 4, de 1,2 vezes 10 à potência 24 para x, também vai ter que ser dividido por 4. Então, nós vamos pegar o nosso x, que vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado à potência 24, e dividir por 4. 1,2 dividido por 4, galera, é 0,3. Aí ficaria 0,3 vezes 10 à potência 24. Para não trabalhar com esse número 0,3, a gente coloca o número inteiro, né? Então, a gente adianta a vírgula. Se você aumenta o número, você diminui o expoente. Então, trabalhando com a vírgula, você vai encontrar esse valor. 3 vezes 10 elevado à potência 23 partículas de gás hidrogênio, tá certo? Então, observe que nós trabalhamos agora com aumentando o grau de dificuldade. As nossas questões, elas foram fornecidas uma reação, só que essa reação agora não estava balanceada. Nas próximas videoaulas, a gente vai trabalhar um pouco mais o grau de dificuldade. Vamos continuar trabalhando com essas transformações de unidade, ou seja, fazendo essas mudanças de grandeza, né, estabelecendo essas relações estequiométricas, só que aumentando um pouco mais o grau de dificuldade. Por exemplo, a gente agora vai trabalhar com questões em que eu não vou fornecer a equação química, mas eu quero que vocês montem a equação química a partir do enunciado da questão, estabeleçam depois o balanceamento e resolvam a questão. Isso aí fica para a nossa próxima videoaula. Eu queria que em casa agora vocês pegassem o material de vocês da videoaula anterior, mais essa videoaula de hoje, tentassem refazer as questões que foram trabalhadas nas duas videoaulas novamente e pegassem o material, o livro-texto de vocês e começassem a aplicar todo esse conhecimento que vocês já têm a partir de agora para resolver as suas questões, tá certo? Então, bons estudos, fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.